Aí, Piper, comece a se preocupar. Porque me pareceu durante a coletiva de que vai jogar o Martinelli. Mas, numa resposta despretensiosa, e que incluía várias perguntas, o Ancelotti falou assim, não, acho que o Neymar vai jogar com o Vini Júnior. Ele... E aí, nesse caso, o Bruno Guimarães vai ficar mesmo. Então, ele falou que ele pode jogar com o Vini, né? Eu espero que isso tenha ficado só no terreno do hipotético. Ele pode jogar. Ele falou, creio que vão jogar. Podem jogar juntos, creio que vão jogar juntos. Ótimo, quem sabe uns 10 minutos finais antes das cobranças de pênaltis e tal, né, em algum jogo. E ponto, né? Tomara que realmente o professor não caia no desatino de começar com o Neymar, porque aí realmente seria algo muito kamikaze, para dizer o mínimo, né? Porque junto a isso, a declaração que ele deu a Mônica Bergamo dizendo que o Neymar tem 90 minutos. Nada indica que ele vá fazer isso, né? Nem o adversário, nem a situação do Neymar, nem o burburinho aqui da Copa do Mundo. Nada indica. Ninguém fala do Neymar aqui, gente. Ninguém fala do Neymar aqui. Nada indica isso. Agora, se tem uma partida que ele tem que pôr o Neymar, é nessa, né? Porque depois, passando, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais intenso. As equipes vão dando de tudo para chegar à semifinal, para chegar à final, e aí vai acontecer isso. Então, se tiver que colocar o Neymar, é nessa partida. Eu acho que não. Também contra o Japão, ele não jogou. Então, eu penso que seria uma loucura do Mister ele escalar Neymar nessa vaga do Paquetá, começar com o Neymar. Não tem propósito nenhum se ele fizer isso. Mesmo com a torcida brasileira ainda olhando para o Neymar com muito, muito carinho. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. E para vocês que estão com a gente aqui nos canais do YouTube do Metrópolis, a gente segue. Ô, Piperno, hoje faz 44 dias... Anos. Não. Calma. 31 mais 14... Não, 30 mais 14 dá 44... 49 dias que o Neymar não é escalado titular. Não vai ser hoje, né? A última vez que ele entrou como titular foi contra o Curitiba há 49 dias. Exatamente 7 semanas. Marília, eu acho o seguinte, que se existe um único brasileiro, torcendo para que esse jogo vá para a prorrogação, esse cara deve ser o Neymar. Não, o que é isso? Eu tenho essa convicção. Sabe por quê? Eu acho que a única possibilidade dele entrar no jogo é a partida ir para prorrogação. Aí ele entra para jogar, obviamente, aquele tempo reduzido, né? Enfim, a prorrogação tem um tempo mais curto, vai jogar já contra um adversário muito desgastado, né? Afinal de contas o jogo promete ser uma grande batalha, e o Neymar já fica lá também, né, com a missão de bater pênalti. Então eu acho que esse é o cenário mais provável para o Neymar entrar. Agora, no tempo normal, com bola rolando, honestamente, eu não apostaria nisso, não. Aqui na nossa audiência, o Júnior Ricardo fala, tem que ser no hipotético mesmo, porque começar com o Neymar real seria surreal. A Letícia fala que se colocar o Neymar a gente perde. Tem que ter uma boa estratégia para não sofrer tanto. Mas esse é um assunto, gente, que vai ficando cada vez mais maduro, né? E mais maduro por ter sido incensado pelo próprio Ancelotti. Ninguém pediu para ele falar que ele tinha 90 minutos, foi ele que falou. Ontem, numa resposta despretensiosa, ele fala, acho que eles vão jogar juntos, creio que vão jogar juntos. Quer dizer, não é a imprensa, foi no caso técnico, Morelli, que falou. E aí ele abre um problema para ele mesmo, né? Porque se ele fala, não, ainda estamos esperando 100% do Neymar, como ele falou também, durante todo o seu primeiro ano, quando tinha que convocar ou não o Neymar para os amistosos, para os jogos, ele sempre falou isso, não, vou levar um jogador 100%. Se ele tiver 100% fisicamente, vou levar. Né? Ele não estava, ele foi enganado, ele se deixou enganar, o Neymar está na Copa, o Neymar chegou machucado, o Neymar não joga há 40 e poucos dias, então tudo isso acho que é contra o Neymar neste momento, então acho que não tem o que pensar. Eu acho que ele vai levando o Neymar em banho-maria, ele vai levando o Neymar na boa, o Neymar já jogou, mas já chutou a bola, já vestiu a camisa. Ele fica, mas assim, tem jogadores que ele convocou que nem pisaram no gramado. Tem jogadores que ele chamou depois, ele teve mais tempo para pensar no jogador, o Ederson,
que nem estreou, que nem jogou, que a gente não sabe o que está fazendo lá. Então, assim, ele erra também, né? O Mister também erra, viu, gente? O Mister também erra e ele precisa se provar também, não é só a seleção, não. Ele deu aquelas notas, como eu queria estudar naquela escola, viu? Porque ele dá nota alta, viu? Bonzinho. Professor que dá nota alta. Bonzinho, bonzinho. Se tivesse essas notas, nunca teria ficado de recuperação. Olha só, 7,5, para mim, 7,5 é uma notaça. Para mim, o Brasil não chegou a 7,5 ainda nessa Copa do Mundo. E se chegar, talvez seja a nota mais alta do Brasil, 7,5. Acho que o Brasil não chega a 8, não. Agora, pode ganhar uma Copa com 7,5? Pode sim. Mas 7,5 para mim é uma notaça e ele forçou a amizade com essa nota, viu? Ainda bem que os meus filhos hoje acho que não estão assistindo, porque 7,5 não é uma notaça. Não Que é. Isso, não é. Passa, deixar bastante direto. claro, Frederico, Teodoro e Olívia, que 7,5 é bem ok. Passa e sem estamos exame, aguardando tal. coisas muito melhores quando chegar o segundo boletim do ano. São 3 por ano, o primeiro já não teve nenhum 7,5 e vamos continuar assim. Está dado o recado. Para quem estava na Fast TV no intervalo, a gente está de volta falando do Mister. Mas eu daria um 6 para a seleção. Então. Falando em notas da seleção, teremos o Neymar no banco. E, segundo Ancelotti, com 90 minutos para dar à seleção brasileira e que ele pode jogar com o Vini Júnior. E aí, Piperno, vou falar sobre taticamente essa coisa hipotética. Ele colocando o Martinelli, ele mantém a mobilidade do jogador último da seleção brasileira e essa troca que o Vini faz com o Martinelli e principalmente com o Matheus Cunha. Ele falou 1000 vezes, e não sei se ele mentiu ou não, algumas vezes ele mentiu, ele falou que só ia convocar jogador 100% fisicamente, não foi o que aconteceu. Mas, quando ele falou sobre o Neymar na seleção, ele falou que o Neymar vai jogar do quê? Central, um atacante central. Então, para entrar o Neymar precisa sair o Martinelli. Ou saiu o Matheus Cunha. Ou saiu o Matheus Cunha, mas eu acho que mais o Martinelli, porque o Matheus Cunha faz um meia que o Martinelli não faz. Então, mas eu acho que alguém sempre traz aí à tona esse tema, Neymar e tal. Não, ele trouxe, Piperno, o que eu posso fazer? Ele que é o Mister. Mister, sei lá o quê. Acho que o Mister tem já umas respostas padrão para esse tema aí, né? O Neymar vai jogar com o Vini, já pode jogar 90 minutos. Eu ainda acho que ele pode jogar 90 minutos, parceladamente até o fim da Copa. Se somar tudo, vai dar 90. Então, eu acho que ele tem uma boa capacidade de diminuir alguns problemas mais sérios. Eu acho que ele joga, que ele fala muito do Neymar e tal, uma parte do grupo, a Parçolândia do grupo, a velha guarda deve adorar, agora o Ney tem chance, né? O Ney vai entrar e tal. Aí acaba o jogo, ele não põe o Ney. Mas hoje não deu e tal, o jogo pedia outras soluções e tal. E eu acho que ele vai levando dessa forma. Ele está se tornando um italiano milongueiro. Rapaz. Mas o jeito, é o Neymar a prestação, né? O Neymar que vai jogando aos pouquinhos, mas ele faz isso também para ir motivando o Neymar, para ir dando uma resposta para o grupo, para que ninguém faça nenhum tipo de cobrança para ele em relação ao Neymar. O Neymar ainda é o jogador mais badalado da seleção brasileira. E o Neymar não vai perder isso, né? Onde ele vai, ele arrasta multidões, aquela coisa toda. E aí ele vai controlando isso. Não, sim, vai, talvez, aonde, quando, né? E não dá uma... Sabe aquela coisa de, vem aqui comer um churrasco na minha casa, mas não dá o endereço? É mais ou menos o que ele está fazendo com o Neymar. Sim, ele joga. O Neymar pode jogar 90 minutos, mas não jogou nada contra o Japão, né? Não jogou nada contra o Japão. Então, assim, ele vai levando para agradar os titulares, para agradar os reservas, para agradar o Neymar e para agradar a torcida. Ele sabe muito bem... experiente, italiano experiente, gente. Italiano experiente. Não caia nessa não, Marília. É o seguinte, eu acho que ele é experiente, e acho que ele ganhou tempo convocando o Neymar. Senão, todos esses jogos em que o Brasil não jogou bem, a crítica seria, mas se o Neymar estivesse lá, se tivesse convocado o Neymar, acho que no lugar dele, que renovou o contrato 4 dias antes da convocação, ele fez o que todo mundo queria. Eu trouxe o Neymar, pus aí um pouquinho, vocês viram ele jogar, não tem condição, ele é bom para o grupo, os jogadores estão felizes, não dá para colocar 26 para jogar, então, de fato, o Brasil não está na maior safra de craques do mundo, entre 26 cabe o Neymar, se não tivesse machucado, porque senão ele poderia ter dado 20 minutos em cada jogo. Entretanto, eu vou deixar, igual eu coloquei outro dia na cabeça, que ele não precisa ouvir como chama? Sugestão de ninguém, só do Alex Ferguson, que tem mais jogos do que ele. O Brasil hoje é favorito, mas se o Brasil não ganhar a Copa, ele em algum momento vai ter que explicar porque levou o Neymar para não jogar.
Então, assim, vale por enquanto. Enquanto vai vencendo, ele pode cozinhar em fogo baixo. Ele tá né? Vai cozinhando essa história, põe um pouquinho, é de grupo, ele é ótima pessoa, todo mundo gosta dele e tal. Por exemplo, se no último minuto do jogo do Japão sai um gol do Japão e não do Brasil, teria explodido a bomba atômica. Então ele flerta com o perigo com essa história. Tem o outro lado da moeda. Eu acho que a história da convocação do Neymar, as razões que o levaram a chamar o Neymar, eu tenho a impressão que a gente só vai ficar conhecendo com riqueza de detalhes e a versão dele depois que ele deixar de ser técnico da seleção brasileira, o técnico de futebol. Aí ele vai lançar uma biografia e vai contar isso, porque eu tenho a convicção de que essa convocação ela foi determinada por muitos fatores não exatamente esportivos. Tenho a convicção em relação a isso. Eu acho que ele fez uma concessão, sim, e eu imagino para quem. De qualquer forma, é um problema que está contratado. E como também seria um problema contratado se ele não tivesse levado o Neymar. O Neymar é realmente um incômodo, estando dentro ou fora do grupo. Agora, já que ele optou por levar, ou teve que levar, eu acho que até aqui a gestão disso, ela vai sendo bem suave. O problema é que se o Brasil perde hoje, no desembarque dele, a Parçolândia está lá, tá vendo só? Porque ele falou que tinha 90 minutos. Então. Foi ele que falou, né? Não partiu do médico da seleção falar que tem 90 minutos. Partiu do técnico da seleção falar que ele pode jogar 90 minutos. Então, assim, não é, acho que estava todo mundo consciencioso de que o Neymar não poderia entregar minutos para a seleção. Aí o técnico da seleção fala que ele tem esses minutos, ele vai ter que conviver, então. Evidentemente que a maioria das pessoas sabe que os 90 minutos que o Neymar pode entregar não estão no nível físico de outros jogadores, ou ritmo de jogo que seja. Mas o fato é que ele falou que tem. Não é uma especulação, não é uma informação. Olha, tem gente falando que o Neymar pode jogar o jogo inteiro. Foi o técnico que falou. E talvez aí ele tenha se perdido nas próprias palavras, né? Talvez tenha sido aí, talvez o primeiro grande engano dele ao comentar sobre um jogador na Copa do Mundo. Eu acho que ele vai descascando essa banana e não vai jogar a casca no chão, mas ele vai mostrando para a torcida que o Neymar não tenha condições, que o Neymar não tem tudo que se achava que o Neymar tivesse. Porque, assim, ele é o melhor técnico, talvez, do futebol mundial e está no Brasil. Ele é uma das principais, ou talvez a principal novidade do Brasil nessa Copa do Mundo. Ele é inquestionável dentro do grupo e talvez fora também muita gente acha que ele é o melhor de todos. E ele tem o jogador por mais de 30 dias. Então ele vai conhecendo o jogador, ele vai mostrando para o torcedor o que é o jogador. Ele põe o jogador 15 minutos numa partida e não acontece absolutamente nada. Ele cozinha o Neymar com a recuperação, primeiro da contusão, depois física. Então ele vai mostrando para o torcedor brasileiro que estava totalmente iludido com o Neymar no Santos. E a gente viu que o Neymar não fez quase nada no Santos também. O Santos está lá embaixo no Campeonato Brasileiro, o Santos não ganha nas competições internacionais. Então ele vai mostrando quem é esse Neymar, em que fase está o Neymar aos 34 anos, mesmo fazendo essa concessão de colocar o Neymar na Copa do Mundo, de dar a ele essa marca, né? 4 Copas do Mundo. Mas eu acho que ele vai desiludindo ali, tirando as roupas do Neymar e mostrando quem é esse Neymar de carne e osso. E aí, ele não tem lugar no time, ele não tem lugar na Copa, ele não tem lugar contra adversários mais fortes, mais competentes. Então, ele vai mostrando para o torcedor brasileiro quem é esse Neymar no atual estágio. Neymar foi muito importante nas outras Copas, ele era muito melhor, mas agora ele não é esse cara, né? Ele não é esse cara. E o Neymar aceita isso. O Neymar aceita tudo isso. E aí, Pipo, do ponto de vista da formação tática da seleção brasileira, a gente teve nessa Copa do Mundo uma amostra de 20 minutos do Neymar, num jogo em que já estava 3-0, contra um time muito fraco. E essa amostra mostrou, evidentemente, que também os jogadores estavam propensos a querer fazer o Neymar feliz, e o jogo já estava 3-0, eles não estavam comprometendo o jogo da seleção brasileira. Mas o que aconteceu foi que, a partir do momento que o Neymar pisou em campo, parecia, sabe, um imã.
A pessoa levantava a cabeça para tocar a bola para o Neymar. E isso ficou evidente. O próprio técnico da Noruega falou sobre isso. A gente percebeu que quando o Neymar entra, muda, o jogo passa por ele. Naquele dia, parecia todo mundo querer fazer o Neymar jogar. E é diferente do que acontece com a Argentina antes comece. Mas a Argentina joga assim. Não, a Argentina joga assim do minuto 0 ao minuto 90, porque o Messi é um jogador competitivo. Ele é titular da seleção argentina. Ele é o artilheiro da Copa. Né? Pois é. Então, o Messi tem uma diferença. O Messi fez 7 dos 11 gols que a Argentina marcou nessa Copa. Então é evidente que não dá para comparar. Eu entendo quando, por exemplo, o Ancelotti fala que o Neymar tem condição de jogar 90 minutos, porque antes da contusão, né, essa última no Santos, o Neymar ficava em campo 90 minutos. Então, ou seja, o ter condição de jogar 90 minutos não significa que ele possa jogar 90 minutos em alto nível. Então, provavelmente ele pode ficar, vai lá, se arrasta em campo e tal, como já fez em alguns jogos pelo Santos. Mas aí eu pergunto o seguinte, será que o Neymar teria condição, por exemplo, de jogar 30 minutos no ritmo que o Doué jogou ontem? Então, o Doué saiu do banco e fez mal algazarra no jogo. A minha questão aqui, Morelli, é a seguinte, ele entrou 20 minutos, ou 25, sei lá, 20 e poucos minutos, para debutar na Copa e para desfrutar uma vitória. O que a gente está falando agora é da entrada do Neymar para virar um jogo, para ser uma coisa diferente. E aí seria uma formatação da seleção jogando para ele fazer o diferente. Você acha que nós estamos nesse nível? O Neymar está nesse nível? É ele que vai ser o diferente? Porque, assim, naquele jogo, ele não conseguiu. E a gente sabe que ele não consegue há 2 anos fazer isso. Se talvez o Neymar fosse aquele Neymar que saiu do PSG meio sem rumo, e foi para a Arábia Saudita, a gente teria até uma possibilidade de acreditar, não, o Neymar ainda pode fazer tudo aquilo. Mas a gente viu nesses últimos 2 anos que o Neymar não fez absolutamente nada, nem na Arábia Saudita e nem no Santos. Absolutamente nada, talvez um exagero da minha parte. Mas assim, no Neymar que a gente esperava que fosse, gente, é isso que eu quero dizer. Não é o Neymar que vai resolver o meio de campo do Brasil. Ele pode meter uma bola pro Vini e o Vini fazer um gol? Claro que pode. Ele ainda tem essa inteligência e essa qualidade. Mas essa intensidade não existe mais no Neymar. E ele não muda mais jogo, gente. O Neymar não muda mais jogo. Ele tem condições de jogar 90 minutos. O Ibañez também tem. O Ederson também tem. O Igor Thiago também tem. E são jogadores, o Luiz Henrique também tem. E são jogadores que estão quase que descartados pelo treinador. Muito mais vigor físico do que o Neymar. Então, assim, não é isso, não é esse o problema, né? Eu acho que, assim, pensar no Neymar para resolver um problema logo de cara, né? Contra a Noruega, é um absurdo, é um absurdo. Agora, pensar que ele pode entrar faltando 10 minutos para acabar o jogo, para tentar ficar numa prorrogação, ou 15, 20, se o Brasil estiver vencendo por 2-0, eu acho que tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que ele é capaz de jogar esse tempo sem comprometer a seleção brasileira e sem comprometer a própria atuação dele no campo. Se os jogadores com essa frescurice de passar somente a bola para ele, como era em Copas passadas, né? Porque se isso voltar quando o Neymar estiver em campo, a seleção se perde. E a gente está vendo resultados definidos nos últimos minutos das partidas. Então, o Ancelotti não pode cair nessa tentação. Eu acho que só uma coisa, uma reflexão para as Neymarzettes aí, é o seguinte. Será que desde que ele voltou para o Santos, vocês já viram o Neymar definir um jogo da forma como o Doué fez ontem? Pega uma bola, enfrenta a defesa inteira e sai lá driblando e tal, sofre um pênalti e a França ganha o jogo por 1-0. O Neymar já teve esse momento de ser tão decisivo assim em um jogo importante? Procurem e depois me informem. Mande cartas, e-mails e mensagens para a redação. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV,